Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro de Números, capítulos 11 e 12. E o capítulo 11 começa dizendo assim: o povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabeera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, dos melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada, e só vemos maná diante dos nossos olhos. Então aqui a gente começa a ver, mais uma vez, a murmuração do povo. Um povo murmurador. E nós somos chamados a pensar aqui, diante dessa passagem, do mal da murmuração. A murmuração, ela causa um grande mal à nossa alma. Existem até aqueles que dizem assim, que a murmuração é o louvor do encardido, do maligno. Muitos dizem até isso, que se nós queremos louvar a Deus, nós vamos agradecer, nós vamos bendizer, nós vamos reconhecer a graça de Deus na nossa vida, não é assim? Mas quando nós só reclamamos, só murmuramos, essa murmuração se torna o louvor do encardido, Então nós devemos ter um coração rendido. E esse povo começou a murmurar. E por que o povo começou a murmurar? Porque eles estavam com saudade de comer carne lá no Egito. E aí eles começam a dizer: quem nos dará carne para comer? Gente, esse povo era escravo no Egito. Eles viviam a escravidão. E eles vão dizer assim, olha, lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Gente, não era nada de graça. Que de graça que era? Eles eram escravos, eles trabalhavam arduamente no Egito, sendo escravos, eles não ganhavam nada por isso, então não era de graça o que eles comiam, não. Comiam para subsistência, porque senão iam morrer e não tinha trabalho escravo naquele lugar. Então, isso aqui vem dizer que muitas vezes nós nos acostumamos a uma situação de escravidão. Lembrando aqui que não existe nada na Bíblia que venha falar de escravidão que seja maior que o pecado, Nós temos essa visão clara no Novo Testamento, sobretudo, da forma como o pecado nos escraviza. Todo aquele que peca se torna seu escravo do pecado. Então, aqui o povo tinha saudade da comida que ele tinha no Egito, se esquecendo de quê? De que eles eram escravos no Egito. Deus dava o maná para esse povo. Todos os dias esse povo recolhia o maná. Esse povo não ia morrer de fome, como não morreu de fome no deserto, porque Deus providenciou o maná ao longo da travessia inteira. Desses 40 anos no deserto, Deus providenciou o maná para esse povo. Mas um povo ingrato, um povo infiel a Deus, um povo preocupado só com o seu bem-estar. E aqui vai dizer um termo que vem nos explicar de uma forma muito clara aquilo que eles viveram e que muitas vezes nós vivemos. Aqui vai dizer
que a população foi atacada de um desejo desordenado. O que é o pecado? Senão um desejo desordenado, não é? Nós queremos alguma coisa, não é assim? E às vezes tem coisa que é lícito, né? Que nós queiramos, né? Nós queremos ali ter o pão nosso de cada dia. Isso é lícito, né? É lícito, a gente não quer morrer de fome, a gente quer se alimentar, ter o alimento de cada dia. É um desejo ordenado, né? É um desejo bem estruturado, vamos dizer assim. Agora, se eu quero, olha, nossa, tô com vontade de comer doce, muita vontade de comer doce, quero tanto comer doce, aí eu imagino tanto de doce que eu posso comer, por exemplo. E eu sou diabética, vamos supor. Aí o diabético que quer desordenadamente comer doce e vai lá e come doce, ele está prejudicando-se a si mesmo. Isso não é um desejo ordenado. Isso é um desejo desordenado, né? Ou seja, é algo que não vai me fazer bem, certo? Que não é para o meu bem. Tudo aquilo que é excessivo, gente, é desejo desordenado. A vontade de comprar, vontade de sair e comprar o quê? Comprar um monte de coisa que não preciso. Isso é um desejo desordenado, né? Vontade, como está dizendo aqui, né? Está com vontade de comer carne. Aí tem vontade, às vezes, de assaltar a geladeira e comer tudo que vê na frente. Isso é um desejo desordenado. Você tem lá a sua comida aí, por mais simples que seja no seu prato, mas você sempre fica querendo, né? Aquilo que você vê lá na televisão, você fica sempre querendo lá o McDonald's que você vê na televisão, você fica sempre querendo lá, às vezes, aqueles pratos maravilhosos que você vê na internet, né? Aquilo, para começar, não está dentro das suas possibilidades, aquilo não está na sua geladeira, né? Aquilo não está, você não está em posse daquela alimentação. E muitas vezes, se você estivesse também, nem seria algo bom, porque é algo que faz mal. Mas você quer, é aquilo que faz mal. Isso é um desejo desordenado. Da mesma forma, o pecado. Quando eu cometo algo que vai ferir ali os mandamentos, que a gente sabe que é errado, que a gente vai fazer mal para nós mesmos, a gente vai fazer mal para o outro, a gente vai fazer mal, né? A gente vai estar fazendo algo que não é lícito, que é ilícito, que é mal por si só. Isso é um desejo desordenado. E é interessante porque a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. E nós vamos perceber aqui a situação de morte quando começa automaticamente, quando esse povo começa a murmurar, o fogo do Senhor já começa, né, dentro dessa linguagem do Antigo Testamento, a consumir ali a extremidade do acampamento. Para a gente pensar que o salário do pecado é a morte, não é a morte física não, é a morte eterna. E eu digo a você, muito pior do que a morte física, acredite, é a morte eterna. Porque a gente tem até mesmo que pensar na situação da morte física e a gente tem que entender que a morte não é uma coisa ruim assim não, gente. A morte é uma coisa até boa, né? Nenhum de nós quer morrer, todos nós desejamos a vida. Mas nós temos que entender que faz parte da vida do ser humano passar pela morte. E que um dia cada um vai passar pela morte. Os nossos passarão, nós passaremos, não é verdade? Mas o que é terrível é morrer e não ter a graça da vida eterna. Isso é que é terrível. O que é terrível é morrer e ir para o inferno. O que é terrível é morrer e experimentar aquilo que é chamado de a morte eterna, né? Que o inferno é a morte eterna, a ausência da vida. Deus, que é a fonte de toda a vida, nós afastados dele, nós provamos uma morte eterna, né? O inferno. Então vamos continuar. Então essa população se entregou a esse desejo desordenado e começou a falar na cabeça de Deus e começou a reclamar com Moisés, e nós queremos carne, porque a gente tinha carne no Egito, e agora como é que nós vamos fazer? E nós não estamos aguentando mais esse tal de maná, nós não queremos comer maná, nós queremos comer as comidas do Egito, né? Murmuraram até cansar. E aí vai dizer assim lá no versículo 10. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada um à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Antes disso, gente, lá no versículo 2 vai dizer que o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Aquele fogo que começou na extremidade do acampamento se extinguiu.
Agora continua dizendo que Moisés ele começou a ouvir esse povo reclamando, né? Aí vai dizer que a cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor: por que afligis vosso servo? Porque não acho eu favor a vossos olhos, vós que me impusestes a carga de todo esse povo? Porventura fui eu que concebi esse povo? E aí Moisés começa a falar com o Senhor, né? Acaso fui eu que o dei à luz para me dizer, leva-o em teu seio, como a ama costuma levar o bebê, para a terra que com juramento prometi a seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo, dá-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo. Ele é pesado demais para mim. Então a gente entende aqui que Moisés foi colocado à frente desse povo. Moisés se responsabilizava por esse povo como um pai se responsabiliza pelos seus filhos. Só que era uma multidão, era muita gente, era um povo murmurador, um povo de cabeça dura, e Moisés de repente viu aquele povo todo, que tinha o maná todo dia, mas que não dava conta do maná, e que estava reclamando e com saudade de comer carne. Moisés se sentia impotente diante da murmuração daquele povo. E Moisés vai diante de Deus e fala, Senhor, não dou conta, Senhor, desse povo. Não fui eu que gerei esse povo é pesado demais para mim. Eu sou um homem só, Senhor. E eu sou responsável por essa multidão que reclama, como é que eu vou dar carne para eles? Moisés vai falar com Deus, né? E aí, então, o Senhor, lá no versículo 16, ele responde para Moisés, junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel, que sabe serem os anciãos do povo e têm autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda de reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo, santificai-vos pela manhã e tereis carne para comer. Pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo, quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito, o Senhor vos dará carne, e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo. Porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós e dissestes chorando, por que saímos do Egito? Gente, eu tive que rir com essa passagem. Porque Deus, Ele usa uma pedagogia não de um pai que vai passar a mão na cabeça dos filhos, né? Não de um pai, porque às vezes a gente pensa Deus como um pai amoroso, um pai misericordioso e um pai que não corrige os seus filhos. Não é assim. Eu sinto te informar, às vezes a gente erra muito na vida, a gente se obstina no mal porque a gente pensa que Deus, a gente faz uma analogia, como se Deus sendo misericordioso, Deus fosse bobo. Mas eu volto a dizer, Deus não é bobo. Não adianta a gente achar que Deus é bobo, Deus não é, né? E Deus nos corrige, a palavra de Deus diz que Deus corrige os seus filhos porque os ama, não é? Então, Deus vai falar assim, olha, não preocupa não que eu vou dar carne para esse povo, Moisés. E eu vou dar carne, mas não vou dar um dia de carne, 2 dias de carne, uma semana, não. Eu vou dar um mês inteirinho de tanta carne para esse povo, que eles vão comer tanta carne, que vai sair pelas narinas, e eles vão ficar enojados de tanta carne. Não é? E nós vamos ver então que Deus envia aqui as codornizes, né? Aquelas pequenas avezinhas que vão tomar o acampamento. Mas vamos voltar um pouquinho antes aqui, quando Moisés fala com Deus que ele não dá conta do povo sozinho, Deus fala para ele separar 70 anciãos que ajudem Moisés a conduzir esse povo, para que ele não conduza esse povo sozinho. Mas aqui o Senhor vai dizer algo interessante, que ele então derramaria do Espírito que havia em Moisés também sobre esses 70 homens, né? Isso aqui, no Antigo Testamento, não se tinha a visão clara do Espírito Santo como uma das pessoas divinas, mesmo porque não tinha-se a visão da Santíssima Trindade no Antigo Testamento, Pai, Filho e Espírito Santo.
Só no Novo Testamento que Jesus vai revelar o Espírito Santo como uma pessoa divina. Mas nós sabemos, né, que quando Deus vai dizer isso aqui, Ele está falando da pessoa do Espírito Santo. E é interessante a gente entender isso, por quê? Porque Deus diz que para que Moisés tivesse a ajuda desses 70, eles também precisariam receber essa graça, essa força do Espírito Santo, para dizer, gente, que sem o Espírito Santo a gente não consegue cumprir a nossa missão. Moisés tinha o Espírito Santo e por isso ele conseguia cumprir a missão dele, por mais difícil que ela fosse. E agora, Deus envia mais 70 pessoas para ajudar Moisés, e esses 70 anciãos também vão ter a graça de serem fortalecidos, robustecidos, impulsionados pelo Espírito, né? E é interessante que 2 daqueles que haviam sido convocados, eles não estavam ali diante de Moisés na hora que Deus então vai enviar o Espírito sobre eles. E esses 2 que estavam fora do acampamento recebem o Espírito e começam a profetizar no acampamento. Aqueles que estavam ali com Moisés começam a profetizar e lá no acampamento aqueles 2 que não foram, mas que foram convocados, começam a profetizar também. Vai dizer isso lá no versículo 26. Vamos lá no 25. Diz assim: o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do Espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousaram o Espírito sobre eles e começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um se chamava Eldade e o outro Medade. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda. E profetizaram no acampamento. Então lá no acampamento eles receberam o Espírito Santo, não é? Lá no acampamento aqueles homens que foram chamados por Deus. E nós pedimos ao Senhor que envie sobre nós o Espírito Santo. E nós pedimos ao Senhor que inclusive aqueles profetas que estão adormecidos, que estão distanciados, que eles também recebam o Espírito Santo, que dê força, coragem, ânimo para que eles voltem a trabalhar na vinha do Senhor, né? Um jovem correu então para dar notícia a Moisés e ali a gente vai ver que diante dessa situação Moisés vai dizer, olha, provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. E a gente louva e bendiz a Deus por quê? Porque nos nossos tempos, né, desde a descida do Espírito Santo em Pentecostes, a igreja inteira é animada pelo Espírito, os filhos e filhas de Deus são animados pelo Espírito. Nós só precisamos nos abrir a essa graça, não é? Então, bendito seja Deus. E Moisés já disse naquele tempo, olha, provera a Deus que todo o povo profetizasse. Não fica com ciúme, porque uns profetizam não, gente. Porque os 2 estavam lá no acampamento e profetizaram, não. Deixa, porque quanto mais homens e mulheres cheios do Espírito, melhor. Não é verdade? Voltando só lá no versículo 23, quando o Senhor diz a Moisés que vai dar carne para aquele povo em tamanha abundância, Moisés questiona Deus, mas Senhor, não tem condição de dar essa carne toda para o povo, não? Como é que vai ser? E Deus responde assim para Moisés: acaso será, lá no versículo 23, impotente a mão do Senhor? Verá sem demora se fará ou não o que eu te disse, né? Então Deus fala com Moisés assim, Moisés, não duvida não, porque eu sou Deus. E aí lá no 31 isso vai acontecer. Um vento mandado pelo Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo codornizes e derramou-as sobre o acampamento, em uma extensão de cerca de 1 dia de caminho, para ambos os lados em volta do acampamento, e cobriam o solo, cerca de 2 côvados de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo o dia, todo aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte, tantas codornizes, que aquele que ajuntou menos conseguiu encher 10 homeres. E estenderam-nas para si mesmos em toda a volta dos acampamentos. Ainda a carne estava nos seus dentes, e ainda não estava mastigada quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, o Senhor o feriu. Feriu o povo com grande flagelo. Chamou-se aquele lugar Quibrote Hatava, sepulcros de concupiscência.
Gente, eu até grifei isso aqui, ó. Porque ali sepultou-se o povo que se deixava dominar pelo desejo desordenado. Nós temos que tomar cuidado para que nós mesmos não sejamos sepulcros de concupiscência. Que palavra forte, né? Naquele lugar onde aqueles homens morreram ali, foram enterrados, aquilo ali foi chamado de sepulcros de concupiscência, porque ali eles se deixaram dominar pelo desejo desordenado. Quando nós nos deixamos dominar pelo desejo desordenado, nós mesmos nos tornamos sepulcros de concupiscência. Isso é terrível. Que nós desejemos ser cheios da graça de Deus e não sepulcros de concupiscência, né? Nós vamos enterrando a concupiscência em nós, os desejos desordenados, as palavras desordenadas, os pensamentos desordenados, né? Nós vamos desordenando-nos inteiros. Nós precisamos ser homens e mulheres equilibrados, gente. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça do equilíbrio. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo os dons do Espírito Santo que vem nos tornar pessoas equilibradas, né? Precisamos pedir essa graça a Deus, porque senão nós vamos nos tornando sepulcros de concupiscência. Lá no capítulo 12, né, a gente vê que Maria e Arão, eles vão murmurar contra Moisés, eles vão criticar Moisés porque ele tinha desposado uma mulher etíope, né? Que a mulher de Moisés não era do povo judeu, né? Lembra que ela é filha lá do sacerdote de Madian? E ele não era um sacerdote judeu, não, né? Eles eram de um povo pagão. Então ela é uma mulher etíope e eles vão criticar Moisés. E aí dentro dessa crítica eles vão dizer assim: porventura é só por Moisés que o Senhor fala? Né? Então eles ficaram meio enciumados com Moisés, porque Deus falava com Moisés e falava através de Moisés. Aí o Senhor vai ouvir essa murmuração. Vai dizer lá no versículo 3, o que eu falei há alguns vídeos atrás, né? Eu disse daquilo que vai dizer aqui no versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Dá-nos, Senhor, a paciência de Moisés. Vai dizer então que ele era muito paciente, o mais paciente de toda a terra, né? Logo, falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E aí eles vão à tenda da reunião. Lá no versículo 6 vai dizer assim: ouvi bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, Senhor, é um sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito de Moisés, meu servo, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu lhe falo face a face, manifesto-me a ele sem enigmas. A ele, e ele contempla o meu rosto, o rosto do Senhor. Porque vós atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? Gente, pensa na amizade que Deus tinha com Moisés, hein? Pensa na amizade. Moisés era amigo de Deus. Uma amizade tão grande que Deus começa a escutar Maria e Arão questionando Moisés, né? E aí Maria e Arão, mas não é só com Moisés que Deus fala, não? Será que é só através de Moisés que Deus fala? Deus fala assim com eles: olha, eu posso até falar com alguns profetas aí em sonhos, mas Moisés é meu amigo, eu falo com ele face a face. O Senhor vira no final do versículo 8, vai dizer: por que atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? Porque ele é fiel a mim e eu falo com ele. E quem são vocês que estão se atrevendo a falar contra Moisés? Olha a graça de ser amigo de Deus, hein? Ser amigo de Deus significa que na hora que Deus tiver que nos defender, ele vai nos defender, não é? E ele não vai defender de qualquer jeito, não. Ele defendeu Moisés aqui diante de Arão e de Maria e vai dizer aqui, então, que Maria foi tomada por uma lepra, né? Uma lepra. Vai dizer que a pele dela vai ficar branca, né? E aí, Moisés, mais uma vez, como sempre, Moisés vai orar ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis, né? E o Senhor cura Maria, não deixa ela com lepra, não. O Senhor disse a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? E aí o Senhor vai dizer que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias e depois será reintegrada. Então Maria fica ali fora do acampamento 7 dias e é reintegrada ao acampamento depois aí de uma semana.
Depois disso, lá no versículo 16, o povo partiu e acampou no deserto de Farã. Então, gente, é uma passagem maravilhosa. Nesses capítulos 11 e 12, vem falar coisas profundíssimas a nós. Vale muito a pena ler, meditar nessa palavra, rezar com essa palavra, né? Porque ela vem trazer vários tópicos aqui muito interessantes, coisas que Deus vai nos falando aqui muito interessantes. Primeiro, nós pedimos a Deus a graça de não sermos um povo murmurador, povo que fica reclamando de tudo. Nós pedimos ao Senhor que nos liberte de todo sentimento, pensamento, de toda atitude que seja desordenada na nossa vida, né? Todo desejo desordenado, como vai nos dizer a palavra de Deus aqui, que o Senhor nos livre desses desejos desordenados, que os desejos desordenados nos levam ao pecado e o pecado gera morte, né? Que nós aprendamos também essa graça de que só pelo Espírito Santo nós podemos cumprir a nossa missão. Então nós peçamos sobre nós o Espírito Santo nesse dia para que o Senhor nos ajude a cumprirmos a nossa missão, que nós sejamos um povo de profetas, né? Um povo de profetas. Nós pedimos ao Senhor a graça de nos contentarmos também com aquilo que temos, né? Nos contentarmos com aquilo que nós temos. E não ficar ali com esses desejos desordenados como esse povo, né, que queria tanto comer carne que encheu o acampamento de codornizes, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente sabe do que a gente precisa, gente, mas a gente não sabe. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa daquilo de tudo quanto é jeito e às vezes não. São coisas às vezes secundárias, são coisas que não são fundamentais ou muitas vezes são até coisas que vão nos fazer mal. Então nós precisamos pedir ao Senhor esse discernimento também, para que a gente entenda o que a gente realmente precisa, daquilo que a gente não precisa, né? E que nós peçamos também ao Senhor a graça de não invejarmos a graça de Deus no outro, como Maria e Arão invejaram a graça de Deus em Moisés. Mas pedimos também ao Senhor a graça de sermos amigos dele, né? Que o nosso coração busque o Senhor e nós possamos falar com o Senhor como Moisés falava, como um amigo, né? Nós agradecemos ao Senhor por esse estudo de hoje, pedimos a força e a graça do Espírito Santo sobre nós. Pedimos também a poderosa intercessão da Virgem Maria para que nós possamos caminhar na vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.